Boys and girls, beleza? Nós vamos continuar aqui agora naquele tópico importante. Tudo é importante, né? Mas a gente faz um charminho aqui, ó. Importante. Alguns pontos para nós continuarmos aqui. Primeiro ponto. É impossível na sociedade atual, com o progresso dos conhecimentos científicos e técnicos e com o peso cada vez maior de outras influências educativas, mormente os meios de comunicação de massa, a participação efetiva do indivíduo e grupos nas decisões que permeiam a sociedade, sem educação intencional sistematizada provida pela educação escolar. Lembrem-se sempre disso. O Libânio tem esse posicionamento. Sem educação sistematizada, sem um sistema de ensino que ensina língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte, educação física, filosofia, sociologia, etc. Para o aluno não tem como participar de forma digna das relações sociais, de forma consciente, tá? De forma ativa dessas relações sociais, das práticas sociais, da vida social. As finalidades e os meios da educação subordinam-se à estrutura dinâmica das relações entre as classes sociais, ou seja, são socialmente determinados. Olha lá, as finalidades e os meios da educação são socialmente determinados. Por que isso acontece, Vinícius? Porque nós vivemos em uma sociedade de classes. E vivendo numa sociedade de classes, deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui, eu vou colocar aqui, ó, observação. Nós vivemos numa sociedade de classes. E vivendo em uma sociedade de classes, o que vai acontecer? Existem interesses conflitantes. Tá? Então, sociedade de classes com interesses conflitantes. Ok? Essas relações que nós temos na sociedade de classes capitalista e tal, esses interesses conflitantes, eles começam, numa visão bem marxista, né? Eles começam ali marcados, né, pela relação entre o burguês ou o capitalista e o trabalhador. E isso faz com que a gente tenha, de certa forma, uma educação com ideais burgueses para a elite. E esses mesmos ideais burgueses, muitas vezes, configurando um modelo educacional específico para as classes trabalhadoras, que seria uma educação diferente. Daqui a pouco eu falo melhor disso para vocês. Tá? Mas é isso que ele está colocando para nós. Então, assim, a escola, se ela se deixar dominar pela cultura elitista e pelos interesses burgueses, ela acaba se configurando de tal forma que ela vai determinar todo o processo educativo e a formação do sujeito na sociedade. Algumas pessoas serão formadas para ter uma vida profissional, técnica de nível médio, e outras serão preparadas para a vida acadêmica, para assumir cargos do alto escalão administrativo e político do país. Tá? Ainda, a educação, né, vem aqui, a educação ela é socialmente determinada? Tá? Ela é socialmente determinada? Ela é, gente, ó, sim. A prática educativa, especialmente os objetivos e conteúdos do ensino e o trabalho docente estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas. Ok? Isso está, obviamente, presente dentro da escola, dentro dos currículos, essas exigências. E agora eu vou fazer mais anotações aqui para vocês. Mais anotações, e é assim, eu acho que eu não tenho eu não tenho aqui mais uma folha aberta para isso. Então, eu vou fazer uma crueldade aqui, tá? Eu vou apagar essa página minha, e aí você deve ter um caderno aí junto com você, etc., ou outra folha, uma folha sulfite, você complementa aí as anotações. Bem, nesse cenário capitalista, de classes sociais e tudo mais, nós encontramos também um problema socialmente construído, na verdade, socialmente produzido, né?
que são as desigualdades sociais. Okay? Cenário, portanto, de desigualdades sociais. As desigualdades sociais, gente, a origem está lá nas desigualdades econômicas, na falta de oportunidades de produção, nas diferenças econômicas, não é? Mas elas são caracterizadas de diversas formas. Então, nós podemos, por exemplo, encontrar desigualdade social no que diz respeito ao acesso à educação, tá? Então, a desigualdade social ela vai contribuir com a diferenciação, isso dando sequência no que eu estava falando para vocês. Diferenciação no acesso aos bens culturais e educação. Ok? Então, dando sequência àquilo que eu falei, algumas pessoas, alguns grupos da sociedade vão ter acesso, por exemplo, a uma educação de qualidade, vai ter um acesso amplo aos bens culturais, museus, cultura geral, enfim, e outras pessoas não. Acabam tendo um acesso bem mais restrito e limitado. Essa diferenciação, na verdade, ela se traduz em falta de oportunidades por questões econômicas, por questões sociais. E isso faz com que a gente possa caracterizar uma educação voltada para os trabalhadores. E no Brasil, na história do país, sempre foi assim. Sempre nós tivemos uma educação voltada para os trabalhadores. Ok? Quais são as características dessa educação voltada para os trabalhadores, Vinícius? Então, ela seria assim, existem várias, né? Você pega, por exemplo, o livro A História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do Saviani, a gente vê como que essa educação voltada para o trabalhador, ela já vai sendo configurada desde cedo e essas características que eu vou escrever para vocês, elas estão lá presentes também. Se a gente pega outros autores que escrevem sobre a história da educação profissional no Brasil, a mesma coisa. Então, ela é as características dessa educação, uma educação deficiente, ok? Como se fosse uma educação pela metade, né? Sem padrão total de qualidade, enfim. Ela é conformista, então não está voltada para a formação do sujeito crítico, mas simplesmente para formar uma mão de obra para o mercado de trabalho, portanto conformista com o sistema, com o status quo, com a realidade social, da forma como ela se apresenta. Ela é voltada para a submissão, consequentemente. Tá? Ela é voltada para a submissão. Uma outra coisa, é uma educação dualista, que está dentro, na verdade, da proposta dualista de se oferecer educação técnico-profissionalizante às classes trabalhadoras e educação acadêmica para a classe média e outros grupos mais privilegiados. E existe também uma preparação mais para o trabalho físico do que para o intelectual. A preparação para o trabalho físico. São essas as características. Então anota aí, ok? Uma outra coisa que nós vamos encontrar aqui relacionadas às desigualdades sociais é o pensamento meritocrático. Tá? Então a sociedade, o burguês, ele enxerga a sociedade da seguinte forma. É vamos dizer assim, na verdade é a forma do burguês de entender que a sociedade, o princípio da igualdade, por exemplo. Então ele vê assim, a sociedade é democrática, ela dá oportunidade para todos, e se algumas pessoas não conseguem alcançar bons resultados é porque não está se esforçando como deveria, não está, portanto, merecendo. Isso faz com que a visão seja uma visão distorcida da realidade, porque no fundo o que impede muitas vezes que algumas pessoas alcancem
certos resultados é a falta de estrutura e a falta de oportunidades, e não simplesmente a falta de esforço da pessoa, né? Então essa é uma visão burguesa também, elitista, uma forma de interpretar, inclusive, o princípio da igualdade. E aí nós temos a ideia de meritocracia. Então vem uma fala como essa, por exemplo, a sociedade é democrática. A sociedade é democrática e há igualdade para todos. Por exemplo, existe escola para todos, tudo bem, mas a escola do trabalhador é diferente das escolas mais centrais, não é? E aqui está justamente o pensamento meritocrático. Meritocracia. Ok. Então, quem não consegue boas condições na vida é porque não está se esforçando. Qual é o equívoco que eu falei para vocês desse pensamento? Vou pôr aqui, ó. Equívoco, pelo amor de Deus, não revelam as reais condições sociais, tá? Então, essa forma de ver a realidade, né, não revela as reais condições sociais. Portanto, não vai lá mostrar que alguns grupos de pessoas, né, certas camadas da sociedade estão sem oportunidades para ter uma vida digna. Por que essas condições reais são precárias? Porque há problemas estruturais, né? São problemas decorrentes de estrutura social, não são problemas individuais. Então essa teoria burguesa vai dizer o problema está na pessoa, o problema está nela que não se esforça. Uma visão crítica vai dizer essa pessoa está inserida num meio desestruturado, que não dá a ela a oportunidade de competir em igualdade com aqueles que já têm mais oportunidades. Tudo bem? Em outras palavras, então, são problemas decorrentes de estrutura social. Problemas decorrentes de estrutura social. E não se trata de um problema inerente à pessoa. Ok? Bom, vamos colocar ainda aqui o seguinte. Tem mais um trecho aqui, ó. Para quem lida com a educação, tendo em vista a formação humana dos indivíduos vivendo em contextos sociais determinados, né, então é o contexto social, de repente, desestruturado, que impede o sujeito de ter uma condição melhor na vida, por isso que é contexto social determinado, é imprescindível que desenvolva a capacidade de descobrir as relações sociais reais implicadas em cada acontecimento. Então, quem lida com a educação, seja a pessoa que trabalha com a política educacional, diretor de escola ou professor, ele tem que fazer uma leitura exata da sociedade no seu aspecto concreto, material e real. Eu tenho que entender, o meu aluno não é preguiçoso. Eu tenho que saber que ele está no meio que desfavorece a aprendizagem, a motivação para estudar. E se ele, de repente, vem para a escola e não se interessa, muitas vezes é porque essa escola reproduz um currículo e uma realidade que não dialoga em nada com a dele, que exclui a cultura popular e impõe a cultura dominante, que não tem nada a ver com o que esse aluno vive e, portanto, isso não, vamos dizer assim, não desperta nele um interesse pela educação. Continuando, em cada situação real da sua vida e da sua profissão, em cada matéria que ensina, nos discursos, nos meios de comunicação em massa, nas relações cotidianas. Então, quem lida com educação tem que ter essa consciência, tem que ter essa visão e tem que defender a educação popular, uma educação transformadora.
Então, a responsabilidade social da escola, dos professores, é enorme. Por quê? Porque a escola e os professores vão ter que escolher a melhor concepção para lidar com a educação. De acordo com o Libani, uma concepção tradicional, neutra, tecnicista? Não, uma concepção crítica. Depois, numa parte do livro, a gente começa a falar das tendências pedagógicas, né? E a gente vê as posturas críticas. E a crítica social dos conteúdos é isso. É o trabalho consciente, crítico, que quer ensinar as classes sociais menos privilegiadas, quer ensinar para que elas possam ter condições de não apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade, fazendo surgir oportunidades favoráveis para o seu crescimento, lutando por direitos, na verdade, né? Trata-se de uma luta por direitos. Direitos que existem formalmente, mas que na prática não são garantidos. E aqui nós temos a relação entre educação, instrução e ensino. Vou falar uma coisa para vocês. Isso eu já coloco assim o esqueminha, quando é assim com o conceito, porque a prova gosta de cobrar dessa forma, tá? Então, às vezes, uma questão pode trazer para você ali, querer, por exemplo, qual é o conceito de instrução. Ela traz um conceito de instrução pedindo a correta ou incorreta. Então, às vezes não tem muita discussão com relação a isso. Vamos lá, então. O que é a educação? Conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da personalidade. Olha isso. Conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas, físicas, morais, intelectuais, estéticas, tendo em vista a orientação da atividade humana na sua relação com o meio social em determinado contexto de relações sociais. Então, a educação humaniza o sujeito, nós sabemos disso, né? Então, através do processo educacional que o ser humano aprende a ver a sociedade, adquire cultura, se humaniza, e a educação é oferecida com base no meio em que nós estamos. Então, dependendo do contexto econômico, do contexto político, cultural, nós temos um modelo educacional que é oferecido ao sujeito e que vai impactar a formação dele, tá? Instrução, o que seria? Refere-se à formação intelectual, formação e desenvolvimento das capacidades cognitivas mediante o domínio de certo nível de conhecimento sistematizado. Então, quando a gente fala de instrução, nós falamos pessoa é instruída, tem um alto grau ou nível de instrução, não é? Isso significa o quê? Isso significa que a pessoa ela tem um desenvolvimento das capacidades cognitivas, capacidades intelectivas, em outras palavras, tá? Intelectual. Ensino corresponde a ações, meios e condições para a realização da instrução. Então, a escola, por exemplo, promove o ensino. Dentro da escola, nós temos, por exemplo, o trabalho do professor com ações, meios e condições para oferecer instrução. Então, o ensino contém a instrução. Processo de ensino, trata-se de um processo, tá? Ensino é sempre processo. Nesse processo de ensino há a instrução. Tudo bem? Fácil isso, né? A educação também é um processo. Tá? A educação ela consiste em transformações sucessivas. Sempre há transformação. Conforme a sociedade se dinamiza, se transforma, o processo educacional muda. E, consequentemente, há transformação também no processo de formação do sujeito. Então, ter a característica processual, isso é peculiar da educação. Bom, gente, uma coisa que eu quero colocar aqui também para vocês referentes à educação é com relação à característica dela enquanto produto, tá? Vamos por assim, a educação, gente, é um produto. Por que é um produto? Pelo seguinte, significa os resultados obtidos da ação educativa conforme propósitos sociais e políticos. Ok?
Então é um produto nesse sentido também. A gente fala, por exemplo, o povo irlandês, o povo finlandês, por exemplo. Não pega um país como a Finlândia. Então, educação elevada. O que significa isso, educação elevada? Quer dizer que a formação que se tem lá para o sujeito é o resultado obtido da ação educativa conforme propósitos sociais e políticos. Se nós temos uma sociedade com propósitos sociais e políticos muito vulneráveis, fracos, né? Então a tendência é formar a população dessa forma também. Por exemplo, vamos supor que no Brasil, tudo bem que essa visão que eu vou falar agora é uma visão preconceituosa e é fazer gol contra, né? Mas eu sou brasileiro, vivo a conjuntura social, eu posso fazer esse comentário, mas não é não é o que eu penso do povo brasileiro, é um comentário simplesmente para contextualizar. Então dizem lá fora que o brasileiro, por exemplo, ele tem um jeitinho brasileiro de ser. Então vamos supor que isso fosse realmente uma verdade, tá? Comprovada historicamente e tal, conforme sociólogos tentaram aí anteriormente. Mas vamos supor que seja uma verdade. E as nossas instituições, elas meio que flertam, né, com esse jeitinho brasileiro de ser. E isso acaba fazendo parte da nossa educação. Então, se eu tenho, por exemplo, um jeitinho brasileiro de ser, toda uma malícia, um jeito diferenciado de conseguir as coisas, de pensar, se eu não estou combatendo isso no processo educacional e ele está dentro do processo educacional, das relações sociais, etc., esse é o produto, essa é a pessoa que nós vamos formar, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Por isso que a gente precisa ter num país, nós precisamos ter valores sólidos, nós precisamos ter princípios, muito conhecimento, muita bagagem, muito conhecimento da própria história, para que a gente olhe, né, para um horizonte maior e queira a formação adequada para as pessoas que vivem no nosso país. Para que a escola possa ter objetivos gerais realmente fortes e significativos para a formação do cidadão e a educação possa cumprir esse propósito. Bom, dessa forma, gente, a ação educativa, né, ela sempre é um objeto de reflexão, ok? Então, a ação educativa não é algo estático. A sociedade se transforma, existem propósitos, existem interesses, não é? Então, a ação educativa é sempre vista como um objeto de reflexão. Como se eu perguntasse qual é a melhor educação? Vai depender do tempo, do momento, né? Das circunstâncias. Então, a instrução mediante o ensino tem resultados formativos quando converge para o objetivo educativo, isto é, quando os conhecimentos, habilidades, capacidades propiciados pelo ensino se tornam princípios reguladores da ação humana em convicções e atitudes reais frente à realidade. Há unidade entre educação e instrução. Embora, não é embira, tá, gente? É embira. Embora sejam processos diferentes. Pode-se instruir sem educar, e educar sem instruir. Conhecer os conteúdos de uma matéria, conhecer os princípios morais e normas de conduta, não leva necessariamente a praticá-los, isto é, a transformá-los em convicções e atitudes efetivas frente aos problemas e desafios da realidade. Então, assim, por isso que nós vamos ter aqui no livro a ideia de uma educação transformadora. Nós precisamos, sim, ensinar o que eu já falei, ensinar português, matemática, história, geografia, enfim. Eu preciso conscientizar o aluno, ensinar, dar bagagem cultural para ele, mas simplesmente para que ele guarde para si esses conhecimentos e seja uma pessoa intelectual instruída? Não, para que ele possa transformar essa sociedade capenga numa sociedade melhor, ok? Só aí a educação vai cumprir o seu verdadeiro propósito, ok? Vejamos, gente, educação escolar, pedagogia e didática. Aqui, como nós já falamos de pedagogia, como eu já falei de didática para vocês, né, já trouxe esses trechos e tudo mais, esse slide aqui eu deixei como uma leitura complementar, como um lembrete, ok? Lembrete. Então, mais conceitos aí do livro para você fazer uma leitura complementar e
colocar vamos dizer assim, mais conceitos aí nos seus estudos. Alguns exercícios, gente. Segundo Libânio, a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, das práticas educativas concretas que se realizam na sociedade como ingredientes necessários para a atividade humana. O autor ressalta, nesse sentido, que a educação é o conjunto de ações, processos, influências e estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos, ocorrendo em vários espaços para além da escola. Então, a educação não ocorre apenas dentro da escola. Dentro da escola, nós temos uma educação formal, sistematizada, que ocorre de forma planejada, intencional, deliberada, planificada, não é? Reproduzindo um currículo oficial. Beleza. Mas não é só dentro da escola que os processos formativos ocorrem, que a educação é oferecida. Dentro da igreja nós temos processo formativo, nós temos processo formativo dentro das empresas, dos sindicatos, das associações, dos movimentos sociais, tudo bem? Dá uma lida lá no artigo 1º da LDB que você vai ver isso. Como no trabalho, ó, na fábrica, na família, cumpre distinguir diferentes modalidades de prática educativa, tais como a educação formal, a informal e a não formal. Com relação à educação formal, informal e não formal, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Vejam aqui, a educação informal possui caráter não intencional, envolvendo tudo que das relações socioculturais, da política e do ambiente impregnam a vida individual em grupo. É verdade ou não? Sim. Você sai à rua, gente, ao sair para a rua nós estamos aprendendo uma série de coisas. Nós estamos tendo acesso a informações, etc. Mas isso ocorre espontaneamente, não é nada planejado, não é nada feito de forma sistematizada. Portanto, verdadeiro. A educação formal é inteligível, estruturada, organizada e sistemática. Por exemplo, a educação que nós temos dentro da escola. Então, inteligível, inclusive, ela é toda racionalizada, né? Racional, planejada, baseada em objetivos, em fins. A educação escolar convencional é tipicamente formal, mas não significa dizer que não ocorrem outros tipos de educação não convencional. Com certeza, é o que o Libânio nos diz. Tá? Então, a educação escolar, beleza, tipicamente formal. Tá? Mas aquilo que eu aprendo na escola, formalmente, eu posso, de repente, aprender em outros momentos de educação não convencional. A educação, verdadeiro, portanto, a educação não formal diz respeito a atividades com caráter de intencionalidade. A não formal possuem relações pedagógicas não formalizadas e alto grau de estruturação e sistematização para o seu desenvolvimento. O errado está aqui, no alto grau de estruturação. Tá? Alto grau de estruturação e sistematização seria a formal. Então, aqui está falso. A educação não formal ocorre em equipamentos urbanos, culturais e de lazer e em associações de bairros, entre outros aspectos, certo? Por que a educação não formal, gente? Ela tem o propósito de informar, de educar o sujeito, mas ela não tem um alto grau de estruturação e sistematização. Por exemplo, a escola, para ela funcionar, ela tem que se constituir como uma instituição oficial de ensino, ter um projeto político-pedagógico, o professor trabalha com base num plano de ensino. Nas outras instituições, nós queremos, ao propósito de formar o sujeito, numa associação, por exemplo, de formar, de informar, de contribuir com a evolução dele, há o interesse em levar conteúdos, mas não com alto grau de estruturação e sistematização, tudo bem? Então, a sequência correta é essa aí, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Outra questão, de acordo com Libânio, aí vem um espacinho, é o principal ramo de estudos da pedagogia, investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. Nós estamos falando do que, gente? Da didática. Então, pega todo esse conceito aí,
Coloca aí no seu caderno, trata-se da didática, ok? É o principal ramo de estudos da pedagogia. De acordo com Libânio, a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global é a pedagogia. E a pedagogia vai se relacionar com outras áreas para ter a melhor compreensão possível da prática social global. Ela vai se relacionar com a filosofia, sociologia, psicologia, história, economia, antropologia, política, etc. Tudo bem? E a questão 4, para nós finalizarmos. Assinale a incorreta. Diz aqui, ó, ensino e aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo, tá certo? O professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem. Beleza? Guarda aí. A aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental organizados e orientados no processo de ensino. Sim, porque ela está voltada realmente para o aluno aprender, né? A aprendizagem escolar surge naturalmente da interação entre as pessoas e com o ambiente em que vivem. É uma atividade intencional, dirigida, casual e espontânea. A escolar, não. A escolar é planejada, ela não surge naturalmente, ela não é espontânea, não é casual, mas ela é intencional e ela é dirigida, mas está errada, tudo bem? É a C, portanto. Então você tem aí a A, B, a D e a E como corretas para colocar no seu material, tá? Para você agregar conteúdos aí no seu material. E na próxima aula a gente vai falar então sobre a didática e a formação profissional do professor, dentre outros assuntos, muitos assuntos ainda que nós vamos estudar no livro, ok? Gente, valeu, até a próxima aula.